Agora vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Joinville é uma referência no tratamento deste problema grave que deixa sequelas e pode levar à morte. O município conta com o primeiro biobanco de AVC na América Latina e essa estrutura de pesquisa genética está completando 10 anos. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Univille e gerente institucional do Biobanco da Univille, Paulo Henrique de França, está com a gente para fazer um bate-papo sobre esse tema, nos atualizar sobre pesquisa, sobre o trabalho desenvolvido pelo Biobanco da Univille. Paulo, bom dia, bem-vindo, meu caro, tudo bem? Bom dia, ouvintes, obrigado Jovem Pan pela oportunidade. Imagino que 10 anos de estudos, de resultados, tem muita coisa boa que a gente possa, inclusive, divulgar. Agora, o que a gente pode traduzir, em resumo, esses 10 anos, o que a gente tem de avanço em pesquisa? E, aliás, já lhe falo uma curiosidade que imagino que o ouvinte também não saiba, né? Eu não sabia que o primeiro biobanco da América Latina está aqui. Olha que orgulho para a cidade, né? Não, e essa é uma doença bastante complexa, multifatorial. É a doença que mais incapacita no Brasil e no mundo. É a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo, só perdendo para as doenças cardiológicas, ou seja, doenças do coração. E cada paciente que sobrevive perde, em média, 9 anos de vida útil. Então, é uma doença cujos custos sociais e custos econômicos são absurdamente elevados e que, portanto, qualquer iniciativa de prevenção e estudo faz sentido. Esse biobanco que a Univille mantém já faz 10 anos de forma oficializada perante o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, como dissemos, né, comemorou agora na última semana 10 anos, e temos cerca de um pouco mais de 8 mil amostras e dados de pacientes e indivíduos controle, que são as pessoas que convivem com os pacientes que são expostas às mesmas condições socioambientais, mas que não desenvolveram a doença, o popular derrame, né, como chamamos o acidente vascular cerebral, e, portanto, além de estudarmos características que são características usuais, idade, sedentarismo, obesidade, uso de tabaco, álcool, etc., nós temos um fator que é importante, que são as características individuais, que não são modificáveis, em especial a genética. E aí, portanto, a Univille detém esse biobanco já faz 10 anos, e em parceria com não só a rede pública municipal, com o registro joinvilense de AVC, mas parceiros como, por exemplo, a Unicamp em São Paulo, a Universidade de Bordeaux na França, entre outros, com patrocínios do CNPq, CAPES, FAPESC, etc., nós temos conseguido dados impressionantes. Então, por exemplo, saiu publicado no final de 2022 um trabalho apresentando mais de 60 novas posições do genoma humano que tem potencial relação com a ocorrência do AVC e que tem interesse, no caso das indústrias farmacêuticas, para desenvolvimento de novas drogas, para recuperação pós-AVC, para terapia pós-AVC. Então, são dados que são relativos à população brasileira e que, portanto, são os primeiros do Brasil que a gente consegue expor para a comparação mundial. Ô Paulo, tem pessoas que têm essa predisposição genética para o AVC ou são hábitos, por exemplo, na vida que acabam sendo responsáveis, né, em, enfim, causar esse problema? Sim. Geralmente, o AVC é uma doença que, por ser multifatorial, depende muito de hábitos de vida. E aí entende-se, portanto, né, a questão do sedentarismo, a questão da obesidade, a questão da diabetes, da hipertensão especialmente. Então, esses são fatores principais. A genética contribui com alguns casos também, mas a influência, até o que se sabe, ela é menor do que o estilo de vida. Então é sempre importante frisar de que, se possível, mudar o estilo de vida para uma condição mais saudável previne doenças, enfim, crônicas, não só AVC, como também câncer, e que, portanto, é a principal medida a ser recomendada. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho para, né, entender um pouquinho mais sobre o trabalho do Biobanco, né, que é desenvolvido pela equipe da Univille aqui. Mas, Paulo, por que a gente tem, nos últimos anos, uma ocorrência cada vez mais comum de AVC em pacientes jovens, hein? Sim, essa é uma preocupação interessante, porque tem se verificado que no total dos pacientes, a incidência, por exemplo, em Joinville, vem diminuindo, cada vez mais se aproximando dos países de primeiro mundo, com, enfim, uma ocorrência reduzida em relação a outros anos em outras séries históricas anteriores, mas em pacientes jovens vem acontecendo uma incidência maior, curiosamente. Isso se deve, muito possivelmente, em relação ao estilo de vida. Acesso à alimentação não saudável, especialmente, e outras questões, por exemplo, de estresse, uma vez que o principal fator que se correlaciona com AVC, seja do tipo isquêmico ou hemorrágico, é a hipertensão.
Ô Paulo, até para aquelas pessoas que nesse momento estão nos acompanhando aqui o nosso bate-papo no Jornal da Manhã, né? O AVC geralmente ele dá sinais, né? Como é que a gente identifica esses problemas antes que aconteça algo mais grave, por exemplo? Sim. Em especial, é importante que as pessoas que têm histórico familiar estejam atentas. Isso também se aplica para outras doenças também. Mas, em especial, quem tem hipertensão e para quem tem, eventualmente, sinais de tontura, por exemplo, dores de cabeça muito fortes, deve procurar, certamente, um apoio médico para verificar se a sua condição é de um tratamento como, por exemplo, um anticoagulante, eventualmente, um antihipertensivo, para prevenir o AVC. Como é que está hoje a realidade em relação à estrutura de atendimentos dos pacientes em AVC aqui em Joinville, Paulo? Eu sei que a academia faz a parte dela, né, na questão de estudos, de discutir muito sobre o tema. O município tem lá suas iniciativas também. A gente já falou aqui sobre o Joinvasc e outros programas. Mas quando a gente fala lá na ponta, né, esse atendimento que muitas vezes cai lá na rede do SAMU, é levado para uma unidade particular ou privada, como é que está essa estrutura aqui na nossa região? O que a gente pode comentar sobre isso aí? Obrigado pela oportunidade de mencionar sobre isso, porque a nossa indicação é sempre que em qualquer sinal de AVC não fique em casa. E nós, por exemplo, verificamos agora nesse mês de março, início de abril, uma queda nos AVCs leves, os chamados ataques isquêmicos transitórios. Muito se deve, por exemplo, ao que aconteceu na época da Covid-19, que as pessoas, quando sentiam sintomas leves, elas não iam para atendimento hospitalar por conta de receio, no caso atual, de adquirir dengue, por exemplo, né, no ambiente hospitalar. E, portanto, a gente verifica que os atendimentos estão se postergando e ficando cada vez mais graves. Mas a recomendação na cidade de Joinville e em outras tantas é de buscar atendimento hospitalar com o menor tempo possível, uma vez que o tratamento de trombectomia, trombólise, enfim, tem que ser feito no menor tempo possível, em especial em hospitais de referência. E o Hospital Municipal São José de Joinville tem uma equipe incrível de profissionais, estrutura para atendimento rápido, com técnicas que são as melhores possíveis na cidade. E o que a gente sente ainda um pouco de falta, e eu não sou médico para poder falar com mais propriedade, mas a gente sente falta ainda do pós-AVC, que são os cuidados de fonoaudiologia, os cuidados de fisioterapia, os cuidados de recuperação, mesmo pós a alta hospitalar. E aí, portanto, o Joinville ainda tem alguma coisa a percorrer em relação a melhorias possíveis a esses atendimentos. O que eu posso falar melhor, talvez, seja em relação ao biobanco, porque nossas equipes, tanto do Joinvasc quanto a equipe da Univille, dentro do hospital, fazem as coletas de amostras de sangue, dados demográficos, dados clínicos, laboratoriais, e inclui no biobanco. Esse material ele é extraído em relação ao DNA e fica à disposição para pesquisas futuras, mantido sempre em ultrafreezers a menos 80 graus Celsius, para vocês terem uma noção, né? Isso gera a possibilidade de pesquisas durante décadas com parceiros brasileiros e estrangeiros, como eu já havia mencionado. Ô Luiz, e ao longo, né, desses 10 anos que se passaram, em média, mais ou menos quantos pacientes ou quantas amostras de DNA o banco possui hoje? Sim, nós temos em torno de umas 8.200 amostras, mais ou menos pareado em relação a pacientes e controles. E para cada novo estudo que é realizado, a gente faz uma seleção desse conjunto de amostras, procurando parear os pacientes, os controles em relação a sexo, em relação à idade, em relação a fatores pretéritos em relação à exposição ao risco, inclusive em relação à região onde residem na cidade. Então, esses pacientes e controles, eles são pareados para estudos chamados estudos caso-controle. Então, são mais de 8.000 amostras. A gente quer muito agradecer o envolvimento e a participação desses pacientes e seus familiares pela adesão e porque eles entendem que Joinville tem uma condição diferenciada de estudo e que permite com que a gente consiga avançar nesse conhecimento, porque o AVC em Joinville é muito bem visto em relação às equipes de atendimento e que podem dar suporte no pós-AVC. Queria pegar esse gancho que o senhor fala de 9.000 amostras que o banco tem, né? São amostras de DNA, né? Esse é o termo correto. 9.000 amostras armazenadas lá. A pergunta que faço é, eu como cidadão, como joinvilense, como catarinense, como brasileiro, como é que a minha família pode contribuir com o próprio banco e na prevenção de outros casos também, Paulo? Eu acho que uma forma de contribuir é divulgando o biobanco e, portanto, indicando que, em havendo necessidade de atendimento, o São José é o centro de referência. A gente, por enquanto, tem, junto ao Ministério da Saúde e a Comissão de Ética e Pesquisa, autorização para fazer coletas de dados e amostras dentro das estruturas de saúde da cidade, mas a gente estamos pensando em ampliar isso para ações fora, como, por exemplo, em laboratórios, em campanhas municipais de vacinação, etc. Para isso, vai exigir, evidentemente, uma adequação do nosso protocolo, uma autorização,
Mas sempre que a população reconhece o biobanco, reconhece o Joinvasc e divulga, já é uma excelente forma de fazer isso acontecer, que quando preciso for, a adesão estará em alta, né? Nós temos também um programa chamado Anjos do Biobanco, a gente está agora justamente divulgando esse programa, um programa de apoio, visando a sustentabilidade a longo prazo desse biobanco, em que as empresas que quiserem associar a sua marca à nossa marca, podem então dispor de uma doação anual de 10, 15, 25 ou 50 mil reais, para que a gente possa, em contrapartida, ceder material informativo, fazer palestras, campanhas educativas. A gente pode ir às empresas para poder fazer as ações de prevenção e ela nos associar à nossa marca, à empresa, visando a entrada de recursos para que as pesquisas continuem sendo mantidas, as bolsas dos alunos possam ser mantidas. Tem uma relação ganha-ganha que eu gostaria muito de frisar como uma novidade derivada desse evento de 10 anos que esteve sob a coordenação da professora Leslie Ecker Ferreira nesse momento. Ô Paulo, nessa quase uma década, né, de trabalho, o que pode ser comemorado de descoberta, por exemplo, aqui em Joinville, neste banco? Então, esse momento é interessante porque, como eu havia mencionado, no final de 2022 saiu uma publicação da Nature, que é uma revista de alto impacto internacional, reunindo dados do mundo inteiro. E os únicos dados do Brasil que representaram o Brasil foram os dados de Joinville. Foram mais ou menos 1.100 indivíduos de Joinville que adentraram ao estudo com mais de 110 mil participantes, e, portanto, 110 mil total, 1.000 e poucos de Joinville, mais de 1,5 milhão de controles, e que encontrou alguns achados, alguns polimorfismos, algumas posições do genoma que tem relação com a predisposição, com a recuperação pós-AVC, e o que é mais interessante, que são posições de genoma que podem ter associação com o desenvolvimento de novas drogas em relação ao AVC, tanto na prevenção quanto na recuperação pós-AVC. Então, são fatos novos, recentemente divulgados, e que incluíram a participação brasileira a partir das amostras do joinvilense. As pessoas podem não ter essa noção em algum momento, né, Paulo, mas o AVC mata, né? Mata muito. Mata muito. Mata de 6 a 6,5 milhões de pessoas ao ano. E, como eu já havia mencionado também, é a segunda principal causa de óbito no Brasil. Então, é um custo absurdamente alto, social, econômico também, e realmente é uma preocupação que é permanente. Muito bem. Paulo Henrique Condeixa de França, ao vivo conosco aqui, ele que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Univille, gerente institucional do Biobanco da Univille. Paulo, nosso muito obrigado, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima.